Pessoas. Já estamos gravando, gente, então nós estamos começando o nosso terceiro encontro do Café da Manhã com Saúde Mental, né? Temos uma programação bem legal hoje de manhã. Tatiane quer falar um pouquinho antes de passarmos imediatamente a Karine Bade, nossa psicóloga. Tati, quer dar oi? Será que a Tati foi pegar o café, Núbia? Tati, a gente não está te ouvindo, Tati. Não estão ouvindo. Agora sim. Agora sim. Deu? Ouviram? Sim. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um Café da Manhã com Saúde Mental. Começar a segunda-feira já falando sobre um tema tão importante, né, da nossa vida, que é a nossa saúde mental. Quero cumprimentar aqui a minha colega querida, Karina, né, que está aqui com a gente hoje para falar, cumprimentar a Núbia e a todos que estão presentes. Então, esse projeto do NUMESC, junto com o Espaço de Escuta, tem por objetivo a gente conversar sobre saúde mental, né, todas as segundas-feiras. Existe a questão do contexto da pandemia, né, que é agora que agrava as questões de saúde mental, mas a ideia é a gente pensar a saúde mental como algo do nosso cotidiano, do nosso trabalho diário, independente da pandemia, né? Então, que a gente possa estar seguindo sempre pensando ações da saúde mental, independente deste contexto. Então, hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. Então, estamos falando da gente, né? Nós, trabalhadores da saúde, das áreas que estão aqui participando. A ideia é que todo mundo possa também participar. Então, junto aí, hoje tem a Jaice, o Rogério, que estão com a gente do SESMIT, né? Tem o pessoal da Vigilância também, que está com a gente. Então, que a gente possa estar participando, questionando também, contribuindo e construir esse momento junto. Então, eu passo já a palavra para a minha colega, então, a Karina, que já vai dar seguimento e a gente vai depois conversando na sequência. Certo, bom dia. Já peguei o meu, ó. Eu sempre lembro o pessoal pegar o café. Pode ir, vai lá, Karina. Posso? Sim. Bem, bom dia para todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, realmente realizada, né? Eu não vou citar todo mundo, quero que todos se sintam abraçados virtualmente, né? Nesse momento a gente gostaria tanto de compartilhar um abraço físico até, mas não podemos, mas vale o carinho, né? Bem, a primeira ressalva que eu gostaria de fazer é dizer que outros colegas, né, principalmente o pessoal do SESMIT, né, colega que trabalha no SESMIT, poderia falar maravilhosamente bem a respeito da saúde mental dos trabalhadores, mas eu me coube hoje, decidimos que eu poderia falar desse tema, né, considerando que a gente tem estudado muito a respeito da pandemia, então o que eu trago hoje aqui para vocês é vamos dizer, a questão da saúde mental do trabalhador focada na questão da pandemia, que é o que a gente tem estudado muito a partir do projeto também do Espaço de Escuta. Até, inclusive, acabei de finalizar um curso da Fiocruz, que traz uma série de cartilhas e vídeos, todos a respeito de saúde mental e atenção psicossocial na pandemia do Covid, né? Então, são essas as reflexões que eu vou trazer para a gente pensar e vou tentar fazer o mais rapidinho possível, porque eu já vi na programação que eu tenho 10 minutos e isso é um grande desafio para mim, né? Mas, enfim... também, talvez, para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga do CAPS 2 há 3 anos, eu já estou no CAPS 2, mas eu tenho uma história na secretaria de praticamente 20 anos, então alguns colegas já me conhecem de outros locais de trabalho, como o pessoal que eu tive o prazer de trabalhar no materno infantil, na saúde da mulher,
e na coordenação de saúde mental, que também eu tive por um período, né? Então, só para quem não me conhece, né, poder me localizar. Bem, a primeira coisa importante é retomar um pouco do que a Tati já trabalhou muito bem. Os outros 2 cafés da manhã foram sensacionais, né? Foram de uma qualidade altíssima, não apenas pelas colegas do Espaço de Escuta, com certeza por elas, pela Tatiane e pela Francelle, mas também pela colaboração de todo mundo, né, dos enfermeiros, os outros profissionais que falaram, os médicos, o nosso coordenador, o Maurice, mas para falar da saúde do trabalhador, a gente precisa retomar um pouquinho do que seriam, né, as principais preocupações do trabalhador que afetam esse emocional dele, né, o trabalhador de saúde, nós estamos falando principalmente, que afetam esse emocional dele e as repercussões que isso pode ter e algumas alternativas que a gente tem para lidar com isso. Então, eu tinha preparado uns slides, né, vai ficar depois aí à disposição a partir do NUMESC, mas a primeira questão seria, então, as principais preocupações dos profissionais de saúde. É muito comum e evidente, né, que as pessoas que trabalham, principalmente na linha de frente, têm medo de adoecer, de Covid, de morrer também, de infectar familiares, de perdê-los. Também tem a preocupação sobre com quem deixar os filhos, como lidar com as reações emocionais dos filhos, dos pais, dos cônjuges, né? Porque todo mundo está tendo alguma resposta a esse momento, principalmente a partir do isolamento, né? Da quarentena que houve, agora mais flexibilizada, mas as tensões do próprio ambiente de trabalho, né? A gente sabe que o ambiente de trabalho na saúde, em vários locais, mas na saúde fica mais tenso. As reações emocionais dos próprios pacientes, que é algo que também tem que ser lidado, né? O medo de ser demitido quando o vínculo não é seguro, por isso a importância, né, do vínculo seguro, do concurso para o profissional de saúde, a insegurança financeira que muitas pessoas vivem, o medo de ser excluído socialmente, porque a gente sabe que acaba tendo um receio de contágio, às vezes pela comunidade, pelo círculo de amizades do próprio profissional de saúde, né? E ele também tem que lidar com as próprias dúvidas e as suas próprias inseguranças, que decorrem também da sua maneira de lidar com as situações adversas, da sua capacidade de gerir o estresse, né? E da sua história, da história que ele carrega, do seu funcionamento, né? Então, por isso, neste momento, diante de todo esse contexto de preocupações que são naturais de surgirem, né, existem algumas reações emocionais que também são esperadas, né, dos trabalhadores de saúde, que é um sentimento, às vezes, de impotência, de irritabilidade, de solidão e desamparo, a falta de controle e o medo, né, a insegurança, alguns distúrbios de sono e apetite, podem ocorrer mais conflitos interpessoais dentro de casa ou no trabalho, e muito acontece com os profissionais de saúde de terem dificuldade de relaxar, né? Ficam rememorando acontecimentos do dia no período de descanso, e aí não conseguem realmente descansar. E uma tendência a não perceber o envolvimento excessivo com o trabalho antes da exaustão. Muitos só percebem que estão envolvidos excessivamente, que não estão conseguindo ter momentos de descanso, relaxar, quando chegam à exaustão. E muito uma questão de perda também de sentido, de identidade, para aqueles que precisam se afastar, né, do trabalho, e ocorre o contrário, pode ocorrer o contrário para aqueles que seguem fazendo o trabalho, né, dentro da saúde.
Bem, os sinais de alerta, todas essas reações, todas essas preocupações são normais. Então, eu marco aqui o que também já foi dito pelas colegas nas outras oportunidades, que a gente não deve medicalizar, a gente não deve sair patologizando e medicalizando o que são reações normais do ser humano diante de um contexto de pandemia, né? Então, é preciso reconhecer que essas reações vão acontecer e a gente precisa procurar dar conta delas com as nossas ferramentas, vamos dizer, com a nossa caixa de ferramentas emocionais ou as nossas capacidades e habilidades psicológicas, né? Cada um tem as suas, mas a gente também pode desenvolvê-las no momento de crise, porque o momento de crise é sempre um momento de oportunidade, né? No CAPS, a gente trabalha muito com crise, e a gente fala isso muito para os pacientes, que a crise é sofrida, mas ela leva a gente a um degrau, vamos dizer, superior da nossa evolução, quer dizer, ela permite que a gente ascenda, né, a um outro modo de funcionamento, a um outro forma de lidar consigo, com os outros e com o mundo, né? Então, ela é uma oportunidade. Mas, sinal de alerta, né? A gente só precisa cuidar para que quando essas reações emocionais, elas são, pela sua frequência e intensidade, prejudicarem a execução de tarefas diárias e abalarem de uma maneira mais significativa a qualidade de vida e a capacidade de planejar o futuro. Então, excessiva tristeza, desesperança, exaustão, isso tem que sim ser, isso sim se configura um sinal de alerta e é preciso daí tomar alguma medida a mais do que as medidas normais de amparo, suporte psicossocial, da rede de suporte afetivo que nós temos, das condições, das modificações necessárias dentro do contexto de trabalho, né? Bem, uma coisa que eu também ouvi, né, nas falas dos últimos 2 cafés, que existe um processo em curso que também é comum e natural, né? Onde num primeiro momento da pandemia é comum se ter muito medo, né? A gente se apavorou primeiro o que estava acontecendo na Itália, depois nos Estados Unidos, depois em Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente estava vendo a situação chegar e o clima era principalmente de medo, e a gente, então, passa a ter, nos ambientes de trabalho, toda uma preparação que não é só material, não é só estrutural, não é só logística, mas é mental, é emocional também. E ela envolve uma série de cuidados e, portanto, uma tensão constante do trabalhador, né? E o que ocorre é que esses cuidados que precisam ser excessivos e essa tensão que se gera, elas levam a um cansaço, né? Então, a gente vê hoje, agora, num segundo momento, que nós estamos, vamos dizer, no pico da nossa pandemia aqui no Sul, né? Um momento em que os trabalhadores já estão cansados, muitos já estão cansados, né? E isso pode levar, e a gente precisa ter um certo cuidado, a uma habituação do problema, já me habituei, não num sentido necessariamente positivo, mas cuidar no sentido de que pode haver um descuido com a sua segurança, com a segurança do paciente, porque os EPIs são complicados de serem utilizados, né, da maneira correta, porque a vigilância precisa ser intensa sobre todos os atos cotidianos do trabalho, algo que não era assim antes, fora a questão afetiva que a gente não pode mais ter, e o brasileiro é muito afetivo, do toque, né? Então, essa distância para nós causa também tensão e a gente tende, então, a tentar voltar para um momento anterior de buscar isso, e isso pode incorrer em muitos descuidos, né? E ainda mais porque nós já estamos vivendo há muito tempo essa pandemia antes dela chegar no nosso pico, e o nosso pico é agora, né? Julho e agosto. Então, é muito importante se dar conta. Então, a partir desse cansaço, desse perigo da habituação e do descuido diante do processo que se deu para nós aqui no Sul, ali fica uma perguntinha: qual será o nosso próximo passo?
E eu entendo, e quero trazer uma reflexão hoje para vocês, de que o nosso passo depende muito da gente ter consciência nesse momento disso tudo que está se passando e revisar as nossas práticas de cuidado, não só de biossegurança, mas de cuidado emocional também com os trabalhadores, né? Porque acho que se a gente ficar só num aspecto negativo, e eu acho que a gente não cuidar de alguns aspectos, a gente não pode não utilizar esse momento de crise como algo positivo, porque, como eu dizia antes, a crise sempre é positiva também, né? Então, quando que uma crise dessa, uma situação dessa pode ser positiva para os trabalhadores, né? O trabalho na pandemia, ele pode ser gratificante quando existe uma garantia de biossegurança, em primeiro lugar, EPIs, a gente se sente seguro para fazer os procedimentos, o contato com o paciente. Quando existe uma confiança na gestão e nas informações prestadas pelos órgãos competentes, então a confiança na gestão é muito importante para o trabalhador, para ele sentir o seu trabalho útil e gratificante, ele ter conhecimento e capacitação, ele precisa ter capacitação não apenas nos EPIs, mas na doença em si, na questão da doença, dos fluxos, né? Ele precisa ter um maior conhecimento, um conhecimento novo, e um sentimento de pertença no trabalho em equipe, né? Esse vai ser um fator emocional muito importante, né? Porque as pessoas se fortalecem em grupo e também se enfraquecem. Se as relações nas equipes não estiverem bem, as pessoas se enfraquecem, né? Se fragilizam. O contrário é verdadeiro por causa desse sentimento de pertença. Vamos lá, vamos lutar junto, vamos juntos, vamos enfrentar, nós somos capazes. Esse sentimento de equipe é muito positivo para a saúde mental do trabalhador. E a percepção do trabalho como algo bom e importante, né? Porque olha que coisa importante, os trabalhadores de saúde recebiam palmas no início da pandemia, agora não tanto assim, mas continua sendo tão importante para a sociedade, nós que estamos trabalhando com a saúde da população no meio de uma pandemia, né? Isso pode levar, esse reconhecimento dessa importância pode levar o trabalhador a ter uma maior autoestima, valorizar mais a sua vida, né, e ter o que a gente chama na psicologia como um crescimento pós-traumático, porque também foi falado já a respeito do estresse pós-traumático, que é um risco, né, agora a gente não falaria em estresse pós-traumático, a gente falaria em reação aguda ao estresse, porque a gente está no momento do trauma, vamos dizer assim, né, um trauma social, mas a gente, dependendo da forma como a gente lidar com isso, a gente pode ter um crescimento pós-traumático, que é um desfecho positivo e não negativo, para um transtorno, no caso, né? Para isso, como eu falava, eu já vou terminar, tá? A gente precisa fazer uma boa gestão do estresse, né? E o que significa uma boa gestão de estresse? Em primeiro lugar, colocar as angústias em palavras, né? As colegas já falaram isso aqui também, eu reforço, né? Através da escrita, através do desabafo com alguém de confiança, né? E através do atendimento psicológico que está sendo disponibilizado na secretaria. Conectar, né, fazer uma conexão com fontes de prazer e sentido para cada pessoa, né, hobbies, natureza, contato com a rede socioafetiva é muito importante. Uma conexão com a espiritualidade, eu tenho feito atendimento dos pacientes que estão na UPA por Covid, da internação, tenho feito acompanhamento desses pacientes e uma das coisas que eles mais citam é a questão da espiritualidade, aí de novo não é a religião, mas pode ser a religião, mas um senso de transcendência, um senso de que nós somos uma sociedade, nós estamos juntos, existe uma linha que nos une, né, como ser humano, como espécie humana, quer dizer, a gente tem que ter uma visão de que a gente não é o único, que a gente não está sozinho, né, a gente existe uma possibilidade, uma visão transcendente, né,
Então, essa sensação de que nós não somos sozinhos, de que nós estamos lutando como espécie, né, e que, de alguma maneira, dependendo da crença de cada um, se é em Deus, se é no cosmos, enfim, existe um movimento positivo para isso é muito bom para a gestão do estresse. A valorização do seu papel social, então poder encontrar valorização no seu papel de mãe, tem muita gente com os filhos em casa, né? Todo mundo que tem filho em idade escolar está com os filhos em casa. No papel de pai também, de filho, cuidando dos seus pais, né? O que ocorre com a maioria dos adultos nessa fase minha, por exemplo, de adulto intermediário, né? De cuidador e de profissional, saber valorizar a nossa profissão. O desenvolvimento de habilidades de resiliência, que são muito importantes nesse momento, aceitação, gratidão, flexibilidade, tolerância, e o autocuidado, né? O cuidado com o corpo, o lazer, o descanso, a alimentação saudável e a meditação, que também é uma prática comprovadamente positiva. Então, para a gente terminar, eu deixo para os colegas responderem do SESMIT, os colegas que estão na rede, que estão nos assistindo, algumas perguntas, que são as seguintes. Para que a gente possa avaliar e revisar se nós estamos nesta nossa etapa agora de enfrentamento da epidemia, como trabalhadores de saúde, conseguindo fazer a nossa gestão do estresse e manter a nossa estabilidade emocional, a nossa saúde emocional. Então, as perguntas são as seguintes, né? Os trabalhadores sentem-se seguros no ambiente de trabalho? Os trabalhadores confiam na gestão e nas informações recebidas? Os trabalhadores sentem-se capacitados com informações sobre a doença, os fluxos e os protocolos? Está claro para todo mundo tudo isso? Os trabalhadores sentem-se pertencentes e apoiados na sua equipe de trabalho? Os trabalhadores têm espaço para descanso, alimentação e cuidados? E os trabalhadores têm espaço de escuta e fala sobre as suas vivências emocionais? Se a gente puder responder sim a todas essas perguntas, é muito provável que nós estejamos cuidando muito bem da saúde mental dos trabalhadores nesse período de pandemia aqui no nosso município. E o último meu slide, né, que é uma pena que vocês não possam ver, mas recomendo que depois, né, acessem, é uma frase, né, que a gente gosta muito de finalizar assim, para pensar, que é: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Não sei se vocês já ouviram essa frase: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Eu não coloquei o autor porque na internet estavam dúvidas se era Nietzsche ou se era Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicólogo que desenvolveu toda uma teoria dentro da psicologia, onde ele fala que o essencial do ser humano é a busca de sentido, né? E ele esteve num campo de concentração na Segunda Guerra. Então, ele mostra e ele fala, né, nas suas diversas publicações, que o ser humano é muito forte, muito capaz e muito adaptativo, e se ele tiver um sentido, se ele tiver um porquê, né? E a gente vê realmente nas situações de guerra, nas situações mais adversas para o ser humano, no curso da nossa vida, quando a gente tem alguém que a gente precisa cuidar, quando a gente tem um propósito, a gente aguenta muito mais o como, né? Então, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Fica essa reflexão aí para pensar, e eu passo a palavra para os colegas que têm na sequência. Tá, Núbia? Falar 10 minutos é impossível com a Karina. Muito boa fala, tá, Karina? Nós vamos ter que fazer mais tempo. Jaice, por favor. Muito obrigada, Karina. Estava excelente. Jaice, sua vez. Certo. Bom dia. Então, eu sou enfermeira do trabalho, né, aqui do SESMIT, coordeno o setor também, né,
e eu vou falar um pouquinho do setor, o que ele tem a oferecer como apoio para o servidor nessa época, né? Nesse momento tão difícil, tão exaustivo, tão tenso que nós acabamos passando, né? E estamos ainda passando como profissionais da saúde e também outros profissionais da prefeitura que a gente sabe que também acabam sendo linha de frente, não só da saúde, né? Mas de outras profissões também, né? O nosso setor, então, ele serve, né, como um local para apoiar, no sentido de promover a saúde, tanto mental quanto física, do servidor. Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? A gente tem que estar bem em todos os fatores, né? Tanto mental quanto físico. A gente precisa se sentir protegido no local de trabalho, então o SESMIT, ele vem para ajudar a proteger a integridade dos servidores e a melhorar os locais de trabalho para que a gente se sinta bem e que isso também nos ajude a enfrentar melhor esse momento, né? Tanto na questão dos EPIs, quanto na questão de treinamentos, e também no que a gente pode ter para ficar melhor, né, no local de trabalho. Nossos profissionais aqui, nós somos uma equipe multidisciplinar da saúde e da segurança. Nós temos médico do trabalho, nós temos técnico de segurança, psicóloga, fisioterapeuta, nós temos a parte administrativa também. E essa equipe sempre pensa junto para o que a gente pode fazer para contribuir, né, nos locais de trabalho, para que o servidor, assim, se sinta amparado também, né? Nós oferecemos, nesse momento, alguns treinamentos ali na parte da segurança, né? E hoje nós implantamos, então, o diálogo de segurança nos locais de trabalho, né? Nós estamos indo nas unidades, nosso técnico de segurança, para conversar um pouquinho sobre tanto a questão dos EPIs, como os servidores estão se sentindo, até pela fala da psicóloga Karina, né? Se estão se sentindo seguros no seu local de trabalho, se estão se sentindo seguros com as EPIs que estão sendo disponibilizados, né? Para tirar todas essas dúvidas, agora que já passou também um tempo, né? E que as coisas mudam a cada dia, mudam a cada semana, protocolos mudaram sempre, né? Eu acho que respondendo uma das perguntas, quando o profissional acha que está consciente, acha que está sabendo, né, de tudo, de todos os protocolos, as coisas mudam. Isso gera bastante estresse também, né? Então, a gente quer tentar dar esse apoio, né, com esse diálogo de segurança. Além da parte da segurança, o colega Rogério também, nosso técnico, vai falar um pouquinho, né? Além dessa parte da segurança e de outras questões também que ele trabalha, desde a questão de extintores, que ele dá esse apoio para toda a prefeitura, né? Inspeções nos locais de trabalho, de posto de trabalho, da atividade. Ele vai falar um pouquinho também da parte do que é segurança, né? E a questão dos EPIs que são utilizados agora, né? Ele vai falar um pouquinho. Então, para não me estender, vou deixar para ele essa parte, né? Falando em saúde, tanto mental quanto física, né? Nós temos a profissional, então, a psicóloga do setor, até a psicóloga Karina comentou, né? Ela está aqui para fazer atendimentos. Então, assim, é só o profissional nos ligar. Nós estamos também conversando bastante com o espaço de escuta para ver o que a gente pode, então, unir, né, de forças, assim, e de dividir informações com o espaço de escuta para poder, então, dar uma sequência nesse trabalho, né, da saúde mental. Nós evidenciamos, assim, algumas coisas, algumas necessidades
nas equipes que estão, então, hoje exaustas, tensas, cansadas. O primeiro momento foi tudo uma surpresa, tudo inesperado, né? Mas eu acho que daí foram passando momentos, cada semana eu acho que está sendo um aprendizado, uma coisa nova, né? E então a gente quer tentar ajudar também as unidades nos locais de trabalho, né? Tentar participar, nós oferecemos o trabalho tanto da psicologia quanto da fisioterapia aí nas unidades de saúde, então, participar das reuniões, tentar motivar essas equipes, conversar sobre o cuidado com a saúde mental, né? Tentar, assim, fazer com que eu entenda o meu papel dentro dessa equipe, que é o que a psicóloga Karina falou também, a minha importância dentro da equipe, porque todos estão assim sobrecarregados, né? Então eu acho que todo mundo tem que entender a sua importância dentro dessa equipe e cada um fazer um pouquinho para tentar ficar mais leve esse trabalho, né? Para que todo mundo consiga fazer o seu trabalho sem se sobrecarregar, né? Então a gente quer oferecer esse trabalho às unidades também para tentar, então, deixar o trabalho um pouco mais leve, né? E quando o servidor quer manter o atendimento individual aqui com a nossa psicóloga, é só agendar conosco, né, por telefone mesmo, e seguir aqui fazendo os atendimentos, né, com essa nossa psicóloga Janine. Então, nós temos isso para oferecer para o servidor tem que aproveitar o setor, né? Usar bastante o SESMIT, que realmente está aqui à disposição, todos os profissionais estão aqui, né, para oferecer esse apoio. Nós temos a fisioterapeuta, então, o servidor pode fazer os seus atendimentos aqui, né, o seu tratamento de reabilitação, mediante a apresentação da solicitação médica. E nós oferecemos também o trabalho dessa profissional para fazer um relaxamento, alguma coisa assim que nos proporcione também um bem-estar no nosso trabalho, né? Então, eu acho que o momento seria a participação nas reuniões de equipe, que é um momento que a equipe para um pouquinho, né? Não dá para a gente também entrar lá na unidade, vamos parar todo mundo e vamos fazer alguma coisa, né? Então, a gente ofereceu a participação nas reuniões de equipe, né? Tanto a fisioterapeuta quanto a psicóloga, então, vão fazer esse trabalho. Nós já temos agendado com algumas unidades e eu acho que vai proporcionar, então, um bem-estar para os servidores, né? Eu acho que a gente tem que pensar em ações hoje, mais do que nunca, assim, é um aprendizado que a gente teve, como a psicóloga Karina falou até, nós temos que tirar alguma coisa desse momento, né? E eu acho que o que ficou, para mim, pelo menos, né, o que eu observei é como é importante a gente fortalecer mesmo essas equipes, tendo assim uma melhor qualidade de vida no trabalho, para que a gente se fortaleça e enfrente melhor esses problemas que acontecem, né, inesperadamente, como foi a pandemia. Eu acho que quanto mais a equipe ficar fortalecida, a gente consegue sim enfrentar bem e não se desestabilizar nesse momento, né? A gente se desestabiliza quando a gente talvez já não esteja muito bem. Então é importante a gente cuidar sempre da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da qualidade de vida no nosso trabalho, nos sentir bem nesse local de trabalho. Eu acho que também o relacionamento com a equipe, a gente tem que cuidar sempre, não deixar que isso atrapalhe o atendimento, o trabalho. Eu acho que a equipe estando bem, ela vai trabalhar melhor também, né? Ela vai oferecer sempre o melhor atendimento.
E a gente tem que pensar, sim, na qualidade de vida no trabalho, né? O quanto eu me sinto valorizada dentro do meu trabalho. Eu sei que agora a gente teve muitas questões de insatisfação, muitas reivindicações que não foram atendidas, como a questão da insalubridade, que foi uma questão reivindicada pelos profissionais da saúde. A gente viu que não teve nenhuma iniciativa, mesmo estadual, nem federal, de mudar leis nessa época, assim, que beneficiasse os profissionais da saúde, né? Então, assim, muitos desanimaram com essa questão, queriam ser melhor valorizados também financeiramente, né? Os EPIs, às vezes, não foram os melhores oferecidos também. Houve uma falta de EPIs, uma falta até para compra, né, do melhor EPI que poderia ser disponibilizado. Mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa valorização nas pequenas coisas também, né? O agradecimento de um paciente, por exemplo, o quanto foi importante para esse paciente a minha contribuição. Eu acho que pequenas coisas também tornam, né, o nosso trabalho importante. A gente precisa se sentir valorizado também e encontrar, como a psicóloga Karina falou, era uma questão da minha fala também, encontrar sentido no nosso trabalho, né? O quanto realmente eu sou importante nessa equipe, o quanto a gente precisa trabalhar isso na nossa saúde mental mesmo, né? De quanto eu preciso estar bem e me sentir valorizada para que eu prossiga, né, o meu trabalho e seja um bom profissional também, né? Eu acho que então, assim, o nosso setor tenta encontrar meios hoje de ajudar esses servidores então, entender melhor a sua saúde, entender melhor as suas necessidades de bem-estar, de qualidade de vida no trabalho. E isso eu acho que não é só uma coisa do SESMIT buscar, é a gente discutir com as equipes, né? A gente não sabe tudo, a gente às vezes acha que a unidade necessita de alguma coisa e cada unidade necessita de uma coisa diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa melhorar o diálogo mesmo. Então, por isso que a gente buscou esse diálogo de segurança e que a gente está oferecendo agora o diálogo com os profissionais da saúde também, porque aí a gente vai realmente entender o que as unidades precisam e o que o profissional precisa, né? Deixa o nosso setor sempre, sempre à disposição. Eu acho que, assim, nós aqui estamos, às vezes, dentro do setor, fazendo trabalho, tudo são mais de 2.700 funcionários hoje na prefeitura, né? Então, talvez a gente não consiga dar atenção especial a cada local, assim. Nossa equipe é pequena ainda, né? Então, assim, nos mostre também, nos procure, né, para facilitar nosso trabalho. Então, a gente não vai poder estar sempre, talvez, presente, né? Mas eu acho que se a gente tiver uma comunicação boa em cada local, a gente vai poder entender e vai poder melhorar, então, o nosso trabalho quanto SESMIT também, né? Eu acho, assim, que o que deixou de bom da pandemia é que a gente percebeu algumas deficiências e algumas coisas que a gente precisaria melhorar, né? Tanto as equipes quanto o SESMIT também. A gente também reavaliou nosso trabalho, a gente também percebeu o quanto poderia contribuir, o quanto poderia melhorar, então, assim, os locais de trabalho. E eu acho que isso vai ficar para sempre. Não é uma coisa que a gente precisa, assim, dar seguimento, né? Tanto depois da pandemia, que esperamos que passe logo, né? Que a gente consiga respirar melhor, né?
eu acho que a gente, então, vai dar sequência no melhor trabalho também enquanto SESMIT. Outra coisa que a gente precisa também entender, tanto na parte da saúde mental quanto física e de segurança também, é que não podemos também só focar na pandemia, né? Nós tínhamos também já problemas anteriores à pandemia, tanto da nossa saúde mental, dos nossos problemas pessoais. Eu acho que foram, assim, agora esquecidos também em algum momento, né? A gente deixou de lado esses problemas e focamos somente na pandemia, né? Eu acho que a gente tem que retomar a nossa vida também, o cuidado com a nossa saúde mental e a nossa saúde física e procurar ficar bem também. Então, assim, eu deixo mais uma vez assim o convite aos servidores que nos procurem também para isso, né? Para problemas não relacionados à pandemia, mas que a gente ajude também com esses outros problemas existentes. Às vezes na equipe, a equipe já não estava bem, não se dava bem. Então, assim, retomar essas questões, assim, que a gente possa também não deixar nossas questões anteriores de lado, né? Vamos retomar nossa vida e retomar o cuidado também com esses outros problemas que já existiam. A gente só colocou para baixo do tapete, né? Vamos deixar lá um pouquinho, agora é só a pandemia, mas a gente precisa sim cuidar da nossa saúde mental. Se eu preciso de atendimentos para os meus problemas pessoais para ficar bem, eu preciso também cuidar nesse momento. Não é por causa da pandemia que as coisas precisam ser deixadas de lado, né? Vamos seguir, vamos cuidar sim de nós e de tudo que a gente precisa, né? Porque as coisas vão permanecer depois, né? Então, se eu não estiver bem, eu não vou estar bem depois. A pandemia vai passar e eu vou estar destruída, né? Vou sair daqui péssima, né? Então, vamos retomar, vamos cuidar da nossa saúde, procurem o setor, vamos ver o que a gente precisa, né? O que o servidor precisa para melhorar, o que a gente pode contribuir para melhorar esse local de trabalho, para antes de acabar também a pandemia, mas que depois permaneça, né, que a gente se sinta melhor nesse local de trabalho. Vamos ver o que da estrutura da unidade pode ser melhorado para eu me sentir mais confortável nesse local, né? O que eu posso fazer para melhorar o clima dessa equipe? A equipe, qual é a deficiência dessa equipe? Por que a equipe não está se dando bem? Que os colegas não se dão bem? Esse problema provavelmente já era existente, né? Então vamos ver o que cada uma pensar, cada unidade de saúde pensar o que pode melhorar, né? E o que nós, como SESMIT, podemos ajudar. Então, assim, eu deixo à disposição mesmo nosso setor para que a gente, então, saia mais fortalecido e saia com ganhos e não só perdas, né? Como a gente teve agora. Joyce, Qualquer dúvida, muito obrigada. Tá? Obrigada. Eu vou ter que ser rápida, porque eu acho que o Rafael não vai conseguir falar desse jeito, Tá então ótimo. nós vamos ter que dar. Não, tá? era isso mesmo. Contemplando a tua fala, Joyce, ontem meu marido foi fazer plantão e ele disse, ele tinha 6 pacientes, a média, quando ele fica de sobreaviso, é 20 e poucos. Então isso também preocupa, né? As pessoas estão deixando de lado as outras coisas, estão com medo de ir para o hospital, estão agravando em casa, isso é uma coisa que a gente precisa também pensar. Então a tua fala foi muito bem feita. Rogério, rapidamente algumas palavras para nós, por favor. Tá bom. Muito obrigada, Jair. Esse é uma gama, um trabalho já feito, mas vou minimizar ele, né? Vou falar o que é segurança do trabalho, já em pontos bem específicos e rápidos, né? Segurança do trabalho é um conjunto de medidas adotadas para minimizar o acidente de trabalho e as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do servidor, né? Daí
tem vários benefícios implantando essas medidas, né? Que já foram faladas pela minha colega Jaicimara, né? E tem muitas outras. Mas como para, né, adiantar, para dar tempo para o nosso próximo colega, eu já vou direto para os EPIs que estão sendo utilizados nas unidades de saúde por nossos profissionais de saúde, né? Cujos são eles, né? A máscara CFF2, que é o padrão brasileiro, né? E a N95, que é um padrão americano. Ambas são idênticas, né? São utilizadas pelos profissionais que realizam procedimentos com liberação de aerosóis, né? Também temos as nossas máscaras cirúrgicas, que são da ciência. Muitos do passado que nem confiam, que têm alguma dúvida sobre essa máscara, mas a empresa nos passou uma certificação desse tecido, e sim, tem a sua proteção confirmada, né? Que protege o trabalhador, apesar das máscaras às vezes virem com alguns defeitos, né? Mas sim, elas protegem. Temos também a utilização dos protetores faciais, os seus kits, que estão sendo entregues para todos os funcionários das unidades, né? As visitas que eu fui fazer esse diálogo de segurança, todos estão recebendo os EPIs conforme essa lista, né? Não há uma reclamação assim de falta de EPIs, mas sim de qualidade desses EPIs, mas eles fazem a sua função que é proteger os nossos funcionários, né? Também temos os capotes para a área da UNIFA, né, que mais grosso, e para as unidades estamos distribuindo nas unidades descartáveis, né? Também não estamos em falta. E também temos os troféus nas áreas que se fazem necessários, como o nosso laboratório de análise, né, e o setor de isolamento lá da UFA. Né? E todos destacados para a proteção do cabelo, essas partes. Uma mensagem que eu passo sobre a utilização do EPI, que o EPI não tem que ter em mente que a utilização do EPI é cuidado com você mesmo e com os outros, né? Se protegendo, estou protegendo o próximo, né? E o EPI para ter essa função, a pessoa tem que, os nossos servidores têm que se sentir confortável e seguro na utilização dele. Esse é o objetivo do EPI, né? Fica à disposição, falei um pouquinho rápido, né? Fica à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, passo para o nosso próximo colega, então. Obrigada, Rogério. Rafael, a gente passa de imediato a você. Só vou pedir para vocês desligarem os microfones daí, Jaice, porque está dando um eco aqui com nós. Obrigada, Jaice. Rafael? Ok, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Deixa eu só ligar aqui meu temporizador para respeitar o tempo certinho aqui. Vamos botar uns... Acho que o que? Estamos até 9h15, né? Mais ou menos. 9 horas, a partir das 9h10, 9h05, as discussões, tá, Rafael? Então, bota um pouquinho menos. Tá, vamos botar então uns 15 minutinhos. Não, 12 minutinhos aqui. Vou tentar me ater esse tempo, então. Bom dia a todos. Então, meu nome é Rafael Medeiros Vieira, sou fiscal sanitário, né? Atualmente estou na coordenação da Vigilância e Saúde do Trabalhador, da Secretaria, e também estou no momento, eu acabo sempre sendo referenciado como coordenador, mas na verdade eu divido a coordenação da Central de Atendimento ao Coronavírus com mais 3 colegas. Então, eu fiz aqui algumas anotações, então eu vou dar uma reduzida nelas e partir para os pontos mais importantes. Começando pelo ponto que é mais importante de todos. Eu quero aqui, publicamente, eu faço isso muito de forma particular, mas eu quero publicamente dar os parabéns à equipe da Vigilância e Saúde do Trabalhador. Estou vendo que tem a Kelly, tem a Rosane aqui, eu acho que a Raquel não conseguiu entrar. É uma equipe 10, que em função, enfim, né, acho que a Jaice falou, a Karina falou que muita coisa a gente está deixando de lado, a gente teve que trocar prioridades, e como, enfim,
eu acabo brincando, mas falando sério, como por livre e espontânea pressão eu acabei tendo que assumir a central do Covid, eu acabei deixando um pouco de lado a Visat, que está funcionando maravilhosamente bem graças aos servidores. Não fica aqui os meus cumprimentos, agradecimento a toda a equipe da Visat, tá? Bem, o que é a vigilância em saúde do trabalhador? Aproveitar que não é sempre que a gente consegue falar da Visat, né? Muitas vezes, os poucos que sabem que a vigilância de saúde do trabalhador ela existe, acabam confundindo com o SESMIT. Acho que a Jéssica já deu uma explicação, né, do que é o SESMIT, como o SESMIT funciona, e o que é a vigilância em saúde do trabalhador. Falando assim do modo, vamos dizer assim, mais bonitinho, né, a vigilância do trabalhador ela é uma vigilância que compõe o serviço de vigilância em saúde. Dentro do município, o serviço de vigilância em saúde ele é dividido em 4 vigilâncias. A vigilância sanitária, que é a mais conhecida, né, que faz, então, a fiscalização dos estabelecimentos. A vigilância ambiental, que faz um trabalho muito semelhante à Secretaria do Meio Ambiente, mas enquanto a Secretaria do Meio Ambiente é voltada para a questão ambiental, para a proteção do meio ambiente, a vigilância ambiental tem o foco na saúde humana. Então, muitas vezes eles verificam a mesma situação, a mesma ocasião, só que cada um com seu foco. A vigilância epidemiológica, então, que monitora os agravos e doenças, né, que ocorrem no município. E a vigilância em saúde do trabalhador, que faz o monitoramento também dos agravos relacionados os agravos ocorridos no município, mas relacionados, então, ao trabalho. Então, monitora a saúde dos trabalhadores do modo geral, por assim dizer. Então, como que esse monitoramento é feito, né? O que a vigilância em saúde do trabalhador ela faz? Desenvolve pesquisas, depois até vou falar de uma específica aqui, até porque o tema é saúde mental. Realiza palestras, ações conjuntas. A vigilância do trabalhador é uma das 2 vigilâncias municipais que faz parte do Comitê Estadual de Investigação de Óbitos relacionados ao trabalho. Então, nós e Caxias somos as únicas vigilâncias municipais que fazemos parte. Fora nós, então, são centros regionais, né, os CERESTs. Então, inclusive, tivemos uma ação também agora na última reunião, que eu vou falar agora daqui a pouquinho também. Enfim, a gente faz todo esse monitoramento. O monitoramento ocorre principalmente através das notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, o município, tanto os estabelecimentos públicos quanto privados de saúde, quando atendem um funcionário que está com algum tipo de doença ou sofreu um acidente que ele é suspeito ou confirmado que estaria sendo relacionado ao trabalho, o estabelecimento preenche, né, uma ficha de notificação e encaminha para a vigilância em saúde do trabalhador. E nós inserimos esses dados nos sistemas de informação. Nós temos um estadual, que é o SIST, que é o SIST me fugiu, agora eu estou falando muito rápido, me fugiu aqui, peraí, deixa eu pegar as minhas colinhas. É que eu me perdi na minha... Aqui. Que é o Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador. Óbvio, nessas horas correndo a gente acaba dando branco. O SIST, então, ele é estadual. Então, nesse caso, nós informamos no SIST as doenças relacionadas ao trabalho, que, infelizmente, nós somos pouco notificados com relação a doenças. A gente não sabe se talvez o profissional ali que está atendendo aquele funcionário, ele não consegue talvez fazer o nexo, ou muitas vezes o profissional não quer se comprometer e dizer que aquela doença que ele está identificando é relacionada ao trabalho. Então, realmente, doenças relacionadas ao trabalho nós somos pouco notificados. E o que nós somos mais notificados mesmo são os acidentes de trabalho. Que daí é o acidente, a pessoa está andando na empresa, tropeçou e caiu, é um acidente de trabalho. Então, nós temos desde os mais leves até os mais graves, acidentes com material biológico, as intoxicações exógenas através de produtos químicos e assim por diante.
Os acidentes de trabalho, nós notificamos, então, no SINAM, que é o sistema, então, é um sistema nacional de informação de notificações de agravos. Então, é o mesmo sistema que a vigilância epidemiológica usa, que serviços de saúde usam, só que no nosso caso, nós fazemos, então, a notificação relacionada ao acidente de trabalho. Pular um pouquinho. Bom, pulando um pouquinho aqui, indo para a questão das ações, né? Então, propriamente dito, o que a Visat fez ou pretende fazer, que acho que está bem relacionado com o tema de hoje. Em 2013, foi feita uma pesquisa de saúde mental. Quem está aqui naquela época talvez se recorda como foi feito um trabalho extenso, né? Na época eu estava na vigilância sanitária, eu fui um dos estudados, por assim dizer, né? Então, na época, a doutora Neice, ela estava na coordenação, né? Ela, enfim, coordenou a vigilância ao trabalhador até se aposentar em 2018. Então, ela, a Raquel, tinha a Graciane, né, que estava na época na Visat também. Acho que a Karina fez parte do grupo, né, Karina, eu acho, também, se eu não me engano. Enfim. Eu fui um sujeito estudado, mas eu estava na coordenação de saúde da mulher em 2013. Daí a gente conversava muito ali, né? Também. Ah, certo. Mas também fui que nem vocês, um sujeito estudado, sujeito do estudo. Pois é, e aí então teve até resultados bem interessantes, que eu confesso que eu acharia bem interessante nós retomarmos esse estudo agora, pós-pandemia. Não é algo que eu possa dizer assim, não vamos fazer, porque, de novo, voltando às falas anteriores, muita coisa foi deixada de lado e essa muita coisa vai ter que ser retomada. Antes da gente pensar em inovar, nós vamos ter que voltar, enfim, terminar o que começamos no início do ano, né, mas sem dúvida é um campo muito bom para a gente estudar isso agora, enfim, pós-pandemia. E na época teve um resultado bem interessante, inclusive, os resultados mais significativos foram para os fiscais das vigilâncias, né, e aí, no caso, na época eu me incluo nisso, os agentes comunitários de saúde, as higienizadoras, e eu fico até pensando, quando eu estava revisando ontem esse material, enfim, para trazer aqui, eu fiquei pensando essa questão de o quanto será que isso mudou hoje, porque se você for ver, os fiscais estão na linha de frente, as higienizadoras, que andam em todos os ambientes, né, e os agentes comunitários de saúde. Quantas vezes, ali na central, a gente pede ajuda da unidade, porque a gente não consegue contatar uma pessoa, e daqui a pouquinho eu vou falar rapidamente da central, e a gente pede ajuda da unidade, o que a unidade faz? Pede que o agente de saúde faça essa visita para nós, para conseguir um telefone atualizado, alguma coisa. Então, a gente fica se perguntando quanto será que isso mudou. Acho que nesses grupos específicos, meramente especulativo, lógico, a minha fala, né, mas eu acho que só isso, se não está igual, piorou. Porque imagina o estresse da pessoa saber que ela pode estar indo na casa de alguém que está, enfim, que possa estar contaminado, ou a higienizadora que pode estar indo, enfim, fazer a higienização do ambiente que pode estar contaminado, ou que quase certamente estará contaminado, se for, sei lá, a barraca da UPA, que é específica para esse tipo de atendimento, e assim por diante. E uma coisa que eu não falei também, a vigilância ao trabalhador, ela investiga os óbitos suspeitos ou confirmados relacionados ao trabalho. Então, uma outra representação que a gente está fazendo, inclusive já na última reunião do Comitê Estadual, buscar soluções para a famosa ERS 431, ali em Faria Lemos, que cada pouco tomba um caminhão, né? Então isso aí é algo que a gente começou agora a batalhar em cima enfim, dos últimos acidentes. Bom, rapidamente, Visat seria isso, bem resumidamente. Eu vou agora só rapidamente falar da central, e aí passar para a parte também que é importante, que é a questão das orientações. E daí isso serve para trabalhadores, público em geral, enfim. A central, então, de atendimento ao coronavírus, ela oficialmente existe desde o dia 23 de março desse ano. Extraoficialmente, dia 18, a gente já começou com esse trabalho, com um servidor, uma mesa e um telefone.
Hoje nós temos já nem sei quantos servidores, porque a gente está sempre tendo a rotatividade, mas são 7 linhas e um WhatsApp que a gente funciona. Inicialmente a gente funcionava das 8 da manhã às 9h30 da noite, mais um plantão de WhatsApp até às 11h30 da noite, e durante a semana, final de semana, enfim, hoje a gente conseguiu dar uma aliviada nessa rotina, então a gente funciona só de segunda a sexta, mas no inicialmente foi bem puxado. Nós estamos atualmente, para vocês terem uma ideia, com 614 pessoas em monitoramento, e no total nós temos, isso atualizado até sexta-feira agora, 3.641 pessoas que passaram ou estão sendo monitoradas na nossa central. Então, é muita gente. Isso nós estamos falando de monitoramento de pessoas que recebem ligações a cada 24, 48 horas. Algumas a gente consegue estender um pouquinho mais, mas a maioria é 24, 48 horas. Bom, com relação às orientações, então, já me encaminhando para os finalmente. O que a gente orienta, tanto enquanto saúde do trabalhador e até mesmo enquanto central de atendimento ao coronavírus, né? Já que estamos falando de pandemia, acho que o mais importante de tudo, que já foi falado agora, que é simples, mas é difícil de acontecer. Primeiro de tudo, manter a calma. Manter a calma. Essa é a principal orientação que a gente dá às pessoas, e realmente é a mais difícil de cumprir. Por tudo que já foi falado, é uma situação nova, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer de manhã para tarde, enfim. Então, realmente é complicado, mas é a principal orientação. Desenvolveu sintomas, está no ambiente de trabalho, começou a ter sintomas, comunique o seu superior e se afaste imediatamente. Essa é a nossa orientação. Ah, mas os meus colegas, se não tem sintomas, segue trabalhando, com todos os cuidados, todos, né, uso de máscara, álcool gel, lavagem das mãos e assim por diante. Afasta-se apenas os profissionais que estão com sintomas. Afastou não é para aproveitar o mercado farmácia, não, vai para casa. Vai para casa e fica lá. Ou, se a pessoa não estiver bem, procura a UPA. E aí, o que a empresa ou a pessoa pode fazer? Entrar em contato conosco, entrar em contato com a central. A gente tem, na verdade, o contato quando é trabalhador, geralmente a gente tem contato com a empresa, já com o SESMIT, com o RH da empresa para conseguir viabilizar afastamento, atestado, essas coisas todas, né? No caso das empresas, muitas vezes a empresa ela cobra que o profissional tenha o teste para poder voltar a trabalhar, só que daí a empresa quer que o profissional só retorne quando fizer o teste, mas quer que o município faça o teste. Não é bem assim que funciona, tá? O que acontece? Para realizar, já aproveitando, respondendo a pergunta aqui, hoje, atualmente, nós temos os testes do Ministério da Saúde. Para realizar a testagem, pelos testes do Ministério da Saúde, existem critérios. Esses critérios estão numa nota informativa do Estado, que é a nota informativa número 11 de 2020. Saiu agora uma mais recente, mas ela é mais específica para instituições de idosos. Mas falando de modo geral, questão de testagem, critérios, se é melhor o PCR, se é melhor o teste rápido, quando fazer um, quando fazer outro, quais os grupos prioritários, estão nessa nota informativa. Então, é o que a gente segue, é o que a Epidemio segue para fazer as testagens. Então, muitas vezes as pessoas ficam brabas, volta e meia as pessoas ligam para a gente elogiando bastante a gente, porque a gente diz, olha, no momento você não é critério para teste, e dá a entender que a gente não quer fazer teste. Não, a gente tem que seguir um protocolo. Infelizmente, não tem teste para todo mundo. Então, a gente tem que seguir um protocolo de prioridades. Então, esse protocolo está lá. E para as empresas, isso é uma coisa que eu falo muito, dentro e fora da prefeitura. Teste rápido não é critério para funcionário voltar a trabalhar. O critério são os sintomas. Então, se dentro dos 14 dias, que é o período padrão, a pessoa não tiver... passou os 14 dias, a pessoa está bem, sem sintomas, independente de testagem, ela pode voltar a trabalhar. Alguns casos, em 14 dias, realmente não são suficientes. A orientação estende-se para mais 7 dias, então 21 dias. E a mesma coisa, independente do teste, estou bem de saúde, volta a trabalhar. Tá? Essa é a questão.
Agora, se a empresa tem, por política da empresa, não, o funcionário só volta quando testar, aí é obrigação da empresa prover a testagem. Aí, isso, acho que o pessoal do SESMIT também, acho que podem concordar comigo, se é uma questão da empresa, a empresa, ela também é responsável pela saúde e bem-estar do funcionário. Então, se ela decide que a política da empresa é que o funcionário só volta quando testado, é obrigação da empresa. Essa semana mesmo, olha, a semana passada, veio um possível dono de empresa, ali na nossa central, que fica ali no CETEC, gritando e não sei o quê, porque eu pago meus impostos, Aí eu falei isso para ele, ele ficou mais irritado ainda, disse, olha, meu senhor, faça o seguinte, faça um 0800, que eu terei prazer em responder a sua demanda. Então, mas é basicamente isso. E eu prefiro não responder as perguntas que a Karina deixou lá pro final, não, tá? Acho que vamos deixar respostas como é que é no nosso interior. Eu acho que é isso. Rapidamente, basicamente, é isso. Deixo espaço aberto, então, se tiver algum questionamento. Isso, legal, Rafael, obrigada. Eu acho que estão todos por aí ainda, né? Então a gente passa, Tati, tu tá por aí também. Para a gente, esses últimos minutos, ainda temos 9 minutos, 12, 25, não, temos 3 minutos só. Menos do que eu pensava. Mas se alguém quiser fazer uma colocação, um fechamento, ficamos abertos. Alguém dos presentes querem falar alguma coisa? O microfone pode abrir agora, se possível abrir as telas também, para a gente tirar nossa foto oficial do último momento, né? A gente gosta de ver as pessoas, as carinhas, né, das pessoas. Então, quem puder clicar embaixo do seu rosto, ali onde tem aquela televisão. Eu acho só que o assunto, Núbia, é tão importante que acho que a gente vai ter que fazer mais uma roda, mais uma conversa sobre isso. Acho que não dá para a gente esgotar isso agora que terminou, porque a gente tem horário, mas acho que a gente precisa ampliar. Concordo contigo, Karina. Eu ficaria escutando a manhã inteira, né, vocês. Mas a gente tem que cumprir até pela questão da gravação, pela questão das pessoas saberem que a gente entra às 8 e sai 9h15 para ser algo assim bem, mas com certeza, né, Tati? Acho que esse tema precisa voltar, né? Sim, então... O Ferreira chegou agora? O Ferreira estava ali já, ele estava Não, ali. ele já está há tempo, faz tempo que eu abri, ele chegou. O Ferreira está sempre nos acompanhando no trabalho do Espaço de Escuta. Apareceu para mim agora a sua imagem. E ele está aí com a gente também, né? Então, eu concordo, então, a Karina, a Adri colocou ali, né? Oi, Ferreira! Oi, bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom, bem, super interessante esse trabalho de vocês, assim, está sendo, olha... Vai ter que tirar. Bom, né? Ganhei o dia de novo, né? Só ouvindo aqui. A câmera estava desligada, por óbvio, né? Porque eu estou aqui num local até diferente, tem uma mata atrás de mim, né? Que é o Jeremias. Então, bonito cenário aí com esse verde. Isso, para o dia de hoje está muito bom. Mas assim, acho que vamos realmente... fazer um lado, Tati. Realmente, este tema merece um pouco mais de tempo, viu? Merece realmente ter mais uma ou a conexão está um pouquinho falhando. Com esse mesmo tema. E essa gravação é importante porque os editores compartilhem e... eu estou recebendo uma ligação. Tá. Recusei ela agora. Estava entrando uma ligação. Mas assim, vamos fazer, e lembrando que amanhã à noite a gente tem a capacitação para os conselheiros de saúde. Coral, que quarta-feira vai fazer um piquenique, se tiver sol aqui no nosso jardim do Galassi, tá? E um abraço a todos vocês, tá? Um abraço, Ferreira. Obrigada. Obrigada, Ferreira. Então, o Ferreira lembrou muito bem, em algum momento nós vamos ter o coral também da saúde que surgiu aí, né, com a gente.
Amanhã a gente tem a capacitação com os conselheiros de saúde, vai ser às 7 horas, né, Ferreira? 7h30. 7h30, tá. Então, vamos combinar o seguinte, então, a semana que vem nós vamos ter os CAPs falando, o CAPs infantil, o CAPs AD e o CAPs 2 falando com a gente sobre a rede de atenção psicossocial. E nós vamos, então, falar um pouquinho sobre esse trabalho da rede de saúde mental no município e como as pessoas podem acessar esses serviços, quando acessar. Então, a gente marca para uma outra semana mais um bate-papo sobre esse assunto, então, né, e convidamos outras pessoas para estar com a gente, então a gente pode ver ali o pessoal também das vigilâncias, e retomamos esse assunto, então, né? Se Acho que necessário sim, a gente mais pega. outro encontro, a gente chama também mais Isso. uma Vamos chamada, trazer mais um encontro o para isso. enfermeiro José, né, Tati, também, da questão da vigilância epidemiológica também, para os dados, e vocês todos estão convidados, então, para a próxima semana, nesse mesmo horário, esse mesmo link, tá? Então, já gravem o link, que ele já entra automático daí, e amanhã de noite, né, Ferreira, então, todos convidados, né, Tati, para nosso encontro dos conselheiros, mas que todos vocês estão convidados também. Então tá, Então, um bom para dia encerrar rapidinho, e uma eu só boa quero semana, né? Eu só quero, então, mandar um abraço para todo esse povo que está aqui com a gente. Tem o pessoal do SAD, o pessoal do financeiro, Nádia, saúde bucal. Tem um pessoal de várias áreas aí, né, dos setores. E também dizer que a gente está aberto para que eles nos contatem para sugerir temas, né, para participar. Esse espaço é de todos, né? Agradecer aí a Karina, ao SESMIT, ao pessoal da Vigilância. Eu não conhecia o trabalho da Vigilância e do SESMIT, muito feliz em ver, né, todo o trabalho bonito que está sendo feito, e quanta coisa aí acontece, às vezes a gente não sabe, porque não se encontra e não conversa. Então, esse espaço das segundas-feiras de manhã também é para a gente conhecer o trabalho de cada um e a gente ir fortalecendo a rede, ir nos conhecendo, ir nos fortalecendo enquanto, né, colegas, enquanto serviço público, né, enquanto SUS. Então, um forte abraço, uma ótima semana para todos e todas. E até a próxima segunda-feira.